para vocês conhecerem aqui, tá? Então, esse quadrinho aí é bem fácil, né, de compreender. Eu espero que depois vocês compartilhem também para as pessoas não se confundirem de chamar insolação de exaustão. Exaustão é um quadro, insolação é outro quadro, e muitas vezes o pessoal não faz essa confusão, né? Exaustão, a temperatura é menor do que 40 graus, insolação, a temperatura é maior do que 40. Isso já por si, né, com a história de exposição solar excessiva, tá na praia ou tá num local, tomou muito sol, viajou pro sertão, visitar a família, passou o dia brincando no sol de 45 graus do sertão, não precisa estar só na praia, e começam os sintomas. Na exaustão, os sintomas são tontura, dor de cabeça, fadiga, confusão mental, mas essa confusão mental da exaustão, esse é um ponto relevante, ela melhora quando você começa a empreender alguns meios de diminuição da temperatura corporal. No caso da insolação, não melhora. Então a criança fica meio confusa, meio incomodada, às vezes adormece, tem uns sonhos estranhos, mas você vai lá, começa a fazer os meios que eu vou explicar de melhorar a situação, ela fica bem. Já na insolação, esse é um quadro que já descambou, digamos assim. Pode ter vômito e diarreia, isso é um ponto que confunde muito, né, essa história. Será que é uma infecção, comeu alguma coisa, tomou banho em um local que esteja impróprio para banho, né? Foi para uma praia que era impróprio para banho, acabou entrando em contato com algum agente infeccioso, coliformes fecais, e está desenvolvendo um quadro agudo de gastroenterite. Isso confunde, é fato, tá? Depois eu vou falar dessa diferença melhor. Taquicardia, porque a taquicardia ela vem em consequência da vasodilatação que o corpo empreende para perder calor, né? Então aumenta realmente essa necessidade de trabalho cardíaco, aumenta, digamos, um mecanismo custoso para o organismo, então aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, igual ocorre na febre, porém por outro mecanismo, né? Então é o mesmo mecanismo no sentido fisiológico ali direto do coração e da parte respiratória, mas com outra base, né? A base daí é o aumento externo e a base da febre é o aumento interno, né? É a ação lá no hipotálamo de substâncias que o sistema imunológico faz para aumentar a temperatura do corpo e diminuir a proliferação do agente infeccioso que está ali, o vírus, a bactéria. É totalmente diferente, porém o sintoma é parecido. Suor, né? Sudorese é um mecanismo de diminuição da temperatura interna, né? Perda através da sudorese. Vermelhidão do corpo, a criança fica com as bochechas vermelhas e tal. Sensação de calor, né? A criança vai reclamar, estou sentindo muito calor. E pode existir câimbras, porque nessa perda de líquidos também perdem-se eletrólitos e pode se desencadear a câimbra com diminuição dessas substâncias no organismo. Já na insolação, é isso tudo com mais gravidade, né? Então a criança com insolação, a pessoa com insolação vai ter temperatura muito alta, ela pode desenvolver crises convulsivas, ataxia, que é uma marcha, uma dificuldade para andar equilibradamente, certo? Delírio, que é um quadro muito mais sério da confusão mental, síncope, tá? Pode ter esse desmaio, até coma, sangramento digestivo, arritmia, baixa da pressão arterial, hipotensão, então o coração já começa a falhar no mecanismo de resposta dele, então a pressão cai, que a vasodilatação é intensa, púrpura, presença de manchas, como se fossem aquelas manchas arroxeadas na pele, como se fosse da dengue, porque pode desenvolver coagulação intravascular disseminada, e tetania, que é tremores e rigor generalizado da musculatura. Então vejam, e vocês estão entendendo agora porque eu estou dizendo que a maioria das vezes que se fala em insolação, o termo está sendo usado de forma errônea. O termo correto para a maioria dos casos que a gente vê aí mais leves é exaustão por exposição solar excessiva ou exaustão pelo sol ou pelo calor, né? Não necessariamente, como eu expliquei, precisa ser exposição direta ao sol, e sim a um local com temperatura alta ou extremamente úmido. Então,
ponto para vocês terem aprendido é esse. Exaustão é a maioria dos casos. Insolação, eu acredito que, por exemplo, eu 17 anos de pediatria, vou para 18 esse ano, nunca vi um caso de insolação. Exaustão, muitos. Então, o mais comum é a exaustão. Porém, o mais grave é a insolação, tá? Vou aproveitar aqui, essa parte já se foi, para lembrar que o pessoal que quiser participar da comunidade Pedflix, vai lá no @Pedflix. Esse mês a comunidade vai se reunir, né? Pais, mães, cuidadores de crianças, onde eu converso assim, passo essas informações desse jeito, mas de forma mais simples, descomplicada. Essas coisas difíceis eu descomplico. Todos os meses a gente tem uma reunião no Zoom. Esse mês o tema vai ser bem interessante. O que fazer com as intoxicações mais comuns dentro de casa, né? Criança que toma água sanitária, criança que toma um remédio em excesso, como é que a gente age, né? Primeira ação. Lógico que eu não estou substituindo as orientações do seu médico, mas lá é o momento em que eu explico. Esse mês foi um tema muito interessante, que foi o pedido do Muniz, que era corticoide, vilão ou mocinho. Eu queria entender como para que serve o corticoide, porque ele estava vendo que se prescrevia muito e tal. Eu expliquei de uma forma mais fácil o que são os corticoides. Então, se você quiser participar, vai lá no @Pedflix, segue o perfil e tem lá a possibilidade de entrar na comunidade e todos os meses ter esse encontro comigo fechado no Zoom exclusivo, onde a comunidade aqui decide o tema e tem um monte de temas já lá, uns 100 temas diferentes. Vamos lá para o próximo.